Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 27, do versículo 1 em diante. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor, faça para você um jugo com cordas e madeira, e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a você que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouçam seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais, que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo, o presidente dos Estados Unidos. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seus sucessores e aos que estão sob seu comando, até que chegue a hora que a nação dos Estados Unidos seja subjugada por muitas nações e por governos poderosos. Se, porém, alguma nação ou governo não se sujeitar a eles, nem colocar o pescoço sob seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor. E por meio dele, do presidente da nação dos Estados Unidos, eu os destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem a eles, que mantenham sua soberania, porque suas profecias são mentiras, e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês, e vocês perecerão, mas a nação que colocar o pescoço sob o jugo do governo dos Estados Unidos, do seu presidente, e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra, para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entrego a mesma mensagem ao governador do Rio de Janeiro: coloquem o pescoço sob o jugo do presidente dos Estados Unidos, sujeitem-se a ele e a sua nação, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça o povo que não se sujeitar ao presidente dos Estados Unidos? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se a ele. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês.
Assim diz o Senhor: não ouçam seus profetas, que dizem que em breve os seus tesouros, os seus pertences, serão trazidos de volta dos Estados Unidos. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao presidente dos Estados Unidos e vocês viverão. Por que deveria este Estado e esta nação ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos acerca do sustento, que seus tesouros, pertences e bens que aqui restam, tanto no palácio como na igreja, não sejam levados para os Estados Unidos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca do sustento e todos os seus tesouros, bens e pertences que foram deixados neste estado, os quais o presidente dos Estados Unidos não levar consigo da igreja para os Estados Unidos, quando exilar o governador e sua família, seus nobres do Rio de Janeiro e da igreja do Senhor. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca de tudo o que restar na igreja do Senhor, no palácio do governador do Rio de Janeiro e no povo do Senhor. Serão levados para os Estados Unidos, e lá ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os reestabelecerei neste lugar. Agora, capítulo 28, do versículo 1 em diante. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim desde os tempos antigos profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: vá dizer a Ananias: assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Vocês, falsos profetas, têm profetizado dizendo que o Senhor quebrará o jugo do presidente dos Estados Unidos e trará tudo o que ele levar de volta em pouco tempo, inclusive o governador do Rio de Janeiro e todos os exilados do Rio de Janeiro que forem para lá. Pois dizem que o Senhor quebrará o jugo dos Estados Unidos como se quebra um jugo de madeira. Amém, que assim faça o Senhor, que se cumpra o que vocês profetizam, trazendo tudo de volta e todos os exilados dos Estados Unidos para cá, para este lugar. Entretanto, ouçam o que se tem a dizer a vocês e a todo o povo. Os profetas que os precederam, desde tempos antigos, têm profetizado guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes governos, mas vocês que profetizam prosperidade serão reconhecidos como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizam se realizar. Ainda que tirem o jugo de madeira e o quebrem, dizendo que deste modo se quebrará em pouco tempo o jugo dos Estados Unidos de todas as nações, assim diz o Senhor: vocês quebram o jugo de madeira, mas em seu lugar farão um de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo sobre o pescoço de todas as nações, para fazê-las sujeitas ao presidente e ao governo dos Estados Unidos, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele, até mesmo demônios, espíritos malignos. Escutem, falsos profetas, o Senhor não os enviou, mas assim mesmo vocês estão persuadindo esta nação a confiar em mentiras. Por isso assim diz o Senhor: vou tirá-los da face da terra. Este ano vocês morrerão, porque pregam rebelião contra o Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau!